Entender o funcionamento, as condições e o direcionamento futuro da economia tem sido objeto de interesse de economistas, investidores, filósofos, políticos e inúmeros outros profissionais há pelo menos alguns séculos. Dessa necessidade de se entender o funcionamento da economia, identificar a sua situação atual e enxergar para onde ela estará indo nos próximos dias, meses e anos, surgiu uma série de teorias econômicas e financeiras, algumas muito bem fundamentadas, enquanto outras não possuem qualquer nexo com a realidade. Entretanto, todas essas teorias possuem algo em comum: a busca pela validação prática de sua teoria através de indicadores. Para se entender o pleno funcionamento da economia e o seu direcionamento, é necessário observar os dados que a própria economia nos fornece sobre ela. É através de indicadores econômicos que os analistas interpretam a atividade econômica e tentam antever oportunidades atuais e futuras no mercado. Os indicadores econômicos podem ser classificados em termos de previsibilidade em dois tipos: os atrasados, que são aqueles que apenas nos mostram o que já aconteceu, e os adiantados, que são aqueles que antecedem novas tendências, aquele indicador cujos números ou dados se moverão antes da economia. Indicadores como PIB, taxa de desemprego, vendas no varejo, índices de preços, entre outros, que diariamente são destaques na mídia, são os melhores exemplos de indicadores atrasados, que apenas refletem o que já aconteceu. Nosso objetivo neste vídeo é demonstrar exemplos de indicadores antecedentes referentes à economia americana, que possuem pouco destaque na mídia tradicional ou até mesmo na mídia especializada, mas que nos apontam para onde a economia global está se direcionando nos próximos meses. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like, inscreva-se e considere se tornar um membro do canal. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Os primeiros indicadores que devemos nos atentar são aqueles que antecedem a tendência do crescimento econômico. O primeiro e mais famoso indicador antecedente é a curva de juros. A curva de juros é a representação gráfica da perspectiva do mercado em relação ao desempenho dos juros de uma economia ao longo dos próximos anos. Então, basicamente, cada vértice da curva é uma representação da taxa de juros em algum ponto no futuro. Esses vértices quase sempre são representados pelos rendimentos dos títulos do Tesouro do governo com diferentes datas de vencimento. Então, em tempos normais, a curva de juros tem uma inclinação positiva, já que o mais comum é que empréstimos mais curtos tenham juros menores. Sendo assim, o normal é que juros de um ano seja menor que os juros de 2 anos, e assim sucessivamente. Acontece que nos meses que antecedem uma recessão, os vértices da curva tendem a ter um comportamento inverso, com os vértices mais curtos tendo rendimentos maiores que os vértices mais longos, fazendo com que a curva agora tenha uma inclinação negativa. A esse processo chamamos de inversão da curva de juros, e esse movimento costuma preceder uma recessão entre 6 a 18 meses de antecedência. Essa é a atual formatação da curva de juros americana. Perceba a diferença da formatação entre a curva de juros americana hoje e essa mesma curva de juros um ano atrás. O Fed de Nova York divulga um indicador que utiliza a curva de juros, mais especificamente o spread, ou a diferença entre os vértices de 10 anos e 3 meses, para calcular a probabilidade de uma recessão dentro do período de 2 a 3 trimestres à frente. Atualmente, a probabilidade alcançou o nível de 57,13%, acima dos níveis alcançados nos períodos pré-crise de 2000, 2008 e 2020, e ficando atrás apenas do nível alcançado em 1980. O Leading Economic Index é um indicador econômico norte-americano destinado a prever a atividade econômica futura. Divulgado mensalmente pelo The Conference Board, uma organização não governamental, o LEI é uma variável preditiva que antecipa ou lidera pontos de virada no ciclo de negócios em cerca de 7 meses. O índice é composto por 10 componentes econômicos, cujas mudanças tendem a preceder mudanças na economia, como a confiança do consumidor, o nível da oferta monetária, dados do setor imobiliário, dados do mercado de trabalho e o custo de financiamento,
além do desempenho do mercado de ações. A trajetória recente do lei tem sinalizado para uma recessão nos próximos 12 meses. O GDP Now é uma ferramenta divulgada pelo Fed de Atlanta para antecipar o desempenho trimestral do PIB americano. Apesar de a projeção da Blue Chips Economic Indicator, uma pesquisa mensal realizada com os principais economistas americanos, estar prevendo uma queda do PIB para este trimestre, na última atualização semanal do GDP Now, a ferramenta prevê um crescimento de 2,7% para o PIB americano no primeiro trimestre de 2023. Outro ponto de atenção são os indicadores que nos mostram o quão caras estão as ações das empresas nas bolsas americanas, como é o caso do indicador Buffett. O indicador Buffett mede a proporção do valor total do mercado de ações dos Estados Unidos em relação ao PIB. A taxa atual de 163% está aproximadamente 26% acima da linha de tendência histórica, sugerindo que o mercado de ações está supervalorizado em relação ao PIB. Já o Cape Ratio baseia-se nos ganhos médios ajustados pela inflação dos últimos 10 anos das ações do S&P 500. Atualmente, o índice está em 28,84, bem acima da média histórica. Ambos os índices nos mostram que o nível de valorização atual das empresas americanas, mesmo após toda a queda vista em 2022, ainda está acima do auge de valorização da bolsa no pré-crise de 2008 e no mesmo nível de valorização da Terça-feira Negra de 1929. Pouco antes do estouro de cada crise, o sistema financeiro aponta problemas nos custos de financiamento, o que se reflete em indicadores de liquidez, como o uso das linhas de swap do Fed. A linha de swap cambial do Fed é uma ferramenta emergencial criada para fornecer liquidez em dólar para determinados bancos centrais ao redor do mundo. É bastante utilizada em períodos de crise econômica e foi utilizada em maior escala pela última vez em novembro de 2022 pelo Banco Central da Suíça para resgatar o Credit Suisse. A janela de desconto é uma ferramenta utilizada pelo Banco Central para conceder empréstimos em última instância para bancos nacionais com problemas de liquidez. O dado divulgado pelo Fed é classificado por trimestre e por isso está defasado. É possível observar que o seu uso vem aumentando consideravelmente desde o segundo trimestre de 2022. O último dado publicado refere-se ao terceiro trimestre do ano passado, e o valor utilizado no período foi de 7,2 bilhões. Entretanto, como vimos em um vídeo anterior, o seu uso cresceu bastante a partir do final do ano passado. Além disso, temos alguns indicadores que medem o spread de crédito, que nada mais é do que a diferença dos custos de financiamento de empresas e instituições financeiras e o custo de financiamento do governo. Já que um empréstimo para o governo é considerado como livre de risco, em momentos de escassez de liquidez, o custo do crédito para empresas e bancos sobe, fazendo com que a diferença entre os juros pagos ao empréstimo ao governo e os juros pagos ao empréstimo no sistema bancário, por exemplo, disparem, como aconteceu nas crises de 2001, 2008 e 2020. Alguns desses indicadores são o TED Spread, o FRA-OIS e o ICE Bank of America High Yield Index. Todos esses indicadores subiram bastante ao longo de 2022, indicando um possível estresse no sistema financeiro, mas voltaram a arrefecer a partir do final do ano passado, após as melhoras das condições financeiras. E como atualmente o principal driver do mercado é a política monetária do Fed, é necessário acompanhar de perto alguns indicadores que refletem a política monetária do Banco Central americano, como é o caso do M2, por exemplo, que vem caindo pela primeira vez em quase 100 anos, já que o último registro de queda da oferta monetária foi durante a Grande Depressão. Outro ponto de atenção é o balanço patrimonial do Fed, que vem de maneira gradual reduzindo o tamanho do seu balanço e apertando a liquidez do sistema financeiro, sendo que desde o início do aperto quantitativo em 2022, o Fed já reduziu seu balanço em uma quantia aproximada de 580 bilhões de dólares. É válido ressaltar que da última vez em que o aperto quantitativo foi realizado, o Fed conseguiu reduzir o seu balanço em aproximadamente 600 bilhões antes de capitular. Ainda nesse contexto, uma boa maneira de se antecipar aos passos do Fed é saber o direcionamento da inflação. E sendo assim, o Fed de Cleveland possui uma ferramenta de estimativa dos principais índices de inflação dos Estados Unidos, incluindo o CPI e o PCE, os quais são atualizados semanalmente.
Além desses indicadores, uma ótima forma de se atentar ao direcionamento do Fed é observar as expectativas do mercado em relação ao desempenho futuro da taxa de juros americana através dos contratos futuros da Federal Funds na Bolsa de Chicago, bem como aos contratos futuros de euro-dólar, os quais ambos têm disparado nas últimas semanas, apostando em uma taxa de juros maior e mais duradoura frente a uma inflação mais persistente. No geral, é correto dizer que estes indicadores são extremamente úteis como um sinal de alerta de médio prazo em relação a uma recessão na economia americana, mas não indica uma estimativa precisa de quanto tempo ou da intensidade de uma provável crise futura. Sendo assim, é necessário ficar atento não somente a esses indicadores antecedentes, mas também observar sempre os indicadores atrasados. Dito isto, os membros do canal têm acesso a um relatório semanal completo com a atualização detalhada desses e de outros indicadores, além da cobertura completa dos principais eventos do mercado e da economia global. Caso tenha interesse, o link para se tornar membro está na descrição e no comentário em destaque. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira apoiar o Econofácil, clique no botão Seja Membro e conheça os benefícios exclusivos.